lá, né, pessoal? Quando que iniciou todo esse debate? Quando que iniciou todas essas discussões? Assim, turma, as investigações dão conta que os primeiros experimentos relacionados ao tarifa zero aqui no nosso Brasil, eles ocorreram ali no início da década de 90, né, mais especificamente em 1991, na capital paulista, quando a sua ex-prefeita Luísa Erundina, juntamente com o seu ex-secretário de Transporte, Lúcio Gregory, propuseram à Câmara Municipal de Vereadores a aprovação de um projeto de lei que instituísse a gratuidade do transporte público. Vale destacar, turma, que esse projeto ele não foi aprovado, né, ele foi rejeitado pelos vereadores, mas esse experimento ele aconteceu, né, ele aconteceu na cidade de Tiradentes, né, um bairro localizado no extremo da Zona Leste, quando da inauguração do terminal rodoviário cidade de Tiradentes. Né, na época ele beneficiou cerca de 200 mil pessoas, mas ele não foi continuado, né, tendo fim ali no início do ano 2000, durante a gestão do ex-prefeito Celso Pitta, do BP. Outras investigações apontam, turma, que em 1992 o município de Conchas também instituiu um programa semelhante, né, por meio do seu prefeito, Paulo Nunes, ele instituiu um programa semelhante de tarifa zero, que beneficiou cerca de 18 mil habitantes. Conchas, pessoal, ela fica fica aqui no interior de São Paulo, fica entre Piracicaba e Sorocaba, né, quase que no meio entre Piracicaba e Sorocaba. E o curioso é que na época, né, o prefeito Paulo Nunes, um dos primeiros a ter sido eleito pelo PT, ele foi bastante inspirado pelo projeto da ex-prefeita Luísa Erundina. Não, em 2013, né, 2013 representa um ano também bastante importante para esses debates, porque quando das manifestações, não sei se vocês se lembram, das famosas jornadas de junho, quando das manifestações que ocorreram entre junho e julho, o mote principal dos manifestantes, a causa principal que era utilizada para mobilizar os manifestantes era a instituição da tarifa zero, né? Tarifa zero, passe livre, não cobrança das catracas e outras reivindicações semelhantes. É importante destacar que na época essas medidas elas eram vistas com muito ceticismo, mas, né, turma, todo aquele barulho, toda aquela manifestação serviu para catapultar as discussões relativas ao tema. Em 2014, pessoal, agora sim, em 2014, pessoal, Maricá, né, um município localizado no estado do Rio, foi reconhecido nacional e internacionalmente por ter sido o primeiro, né, a instituir a gratuidade do transporte coletivo aos seus habitantes e também por ser uma cidade com mais de 100 mil habitantes a realizar esse projeto. O curioso, pessoal, desse programa de Maricá, né, eu não sei se é maricaense, né, mas o curioso desse programa de Maricá, que foi instituído em Maricá, é que ele criou uma empresa pública, ou seja, o serviço de transporte ele foi, entre aspas, estatizado, né, e está sendo prestado através da empresa pública de transporte. E por que, entre aspas, turma? Porque na época em que essa empresa ela foi criada, ela concorria com outras empresas privadas, né? Então, Maricá teve um sistema misto, né, no qual a empresa pública fazia algumas linhas gratuitamente e as empresas privadas faziam outras, cobrando um determinado valor dos seus utilitários. Um outro ponto também bastante inusitado, né, desse projeto de tarifa zero que ocorreu lá no município de Maricá, pessoal, é que assim, esses recursos que eram utilizados para financiar o programa, para adquirir os ônibus, né, iniciou ali com 13 ônibus, né, 12, 13 ônibus, hoje está com mais de 100, né, para adquirir os ônibus, para atualizar as rotas, esses recursos eles eram obtidos através da exploração do petróleo, né, dos royalties que a cidade obtinha por meio das explorações do petróleo que aconteciam na sua região. Então, assim, criava uma situação bastante contraditória, né? Ao mesmo tempo que o município era reconhecido por ter um sistema de transporte urbano sustentável, todo esse sistema sustentável e gratuito, ele era financiado por meio de uma prática bastante prejudicial ao meio ambiente. Em 2015, né, um outro ponto também bastante importante para o avanço dessas discussões, ocorreu, como a gente já mencionou em outro vídeo, a promulgação da Emenda Constitucional 90/15, né, a emenda constitucional que incluía no rol dos direitos sociais o direito ao transporte. E isso é importante, galera, porque essa aprovação serviu para que a gente entendesse, passasse a ver o serviço de transporte mais como um dever do Estado e menos a partir de uma lógica mercadológica, né? menos como uma mercadoria a qual a gente só teria acesso caso houvesse uma contrapartida financeira. Vale mencionar, turma, que diversos pensadores, diversos pesquisadores também destacam que esse direito ao transporte ele pode ser considerado como sendo um positivador de outros direitos, né? Um habilitador de outros direitos. Isso porque é através do serviço de transporte que a gente tem acesso ao serviço de educação, ao serviço de lazer, né, aos serviços de saúde, né, a gente chega ao postinho, muitas pessoas chegam ao postinho apenas pegando um ônibus, por exemplo, ou chegam à escola pegando um ônibus, né, e isso é bastante
importante. A partir daí, pessoal, nós tivemos diversas outras cidades aprovando esses projetos de tarifa zero, né, instituindo a gratuidade nos transportes públicos. E em 2020 ocorreu a pandemia de Covid-19, cujas consequências, como a gente comentou, serviu de catalisador para o avanço dessas discussões, bem como, né, pessoal, a maior disseminação e o maior uso desses aplicativos de transportes compartilhados.